Clear, Nelson, Clear, seu burro. Clear. Pô, tem uma clean aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a Linuxville. Vamos continuar nossas aulas. Vamos falar de 103.2. Vamos continuar a linha de comandos. Então hoje a gente vai aprender mais comandos e linha de comando e assim por diante. Vamos lá. Vamos falar sobre processamento de texto, né? No Linux, na linha de comando, tudo é fluxo. O que é fluxo? Eu digito um comando df, ele criou um fluxo. De alguma maneira eu posso tratar esse fluxo, esse stream que foi gerado. Então, como é que eu gero fluxo dentro do Linux? Vamos para o primeiro comando aqui, ó, cat /etc/paz/wd. O cat ele imprimiu o conteúdo do arquivo. O que é o conteúdo desse arquivo? É o conteúdo paz/wd, cat paz/wd. Então ele mostrou do começo do arquivo até o final. Então o cat é bem legal. Tem o tac também, que ele inverte essa saída. Então digite tac /etc/paz/wd. Ó, mostrou o stream ao inverso. Ou seja, antes a primeira linha era o root, agora a última é o root. Então o cat ele imprime o arquivo do começo para o final. O tac é o inverso. Primeiro ele começa do final pro começo do arquivo, ok? Vamos para outro comando. Vamos chamar o expanding. cd barra aula cd expanding. Olha só, cat arquivo normal. Dentro desse arquivo normal eu tenho 4 entradas que são tabuladas. vi arquivo normal. Se você vier aqui comigo aqui, ó, eu vou indo pro lado, ó. Tá vendo que ele pulou uma tabulação ali, ó? Então, o que o expand faz? Ele vai pegar essas tabulações e trocar por espaços em branco. Então, vamos lá. Expanding. Eu vou pegar aqui arquivo normal, maior, arquivo sem tab, sem tab, vou botar aqui 3, certo? vi, vou pegar esse cara aqui, sem tab 3, agora eu vou dando setinha para o lado para ver se existe tabulação ali ou não. Ó, notem que ele agora tem espaços em branco no lugar da tabulação. Então o que o expand fez? Ele pegou aquela tabulação e colocou espaços em branco no meio. Então ele expandiu em espaços em branco aquela tabulação. O contrário desse comando é o unexpanding. Ele transforma os espaços em branco em tabulação. Então o unexpanded menos add, all de todos o que? Eu quero pegar todos esses espaços em brancos que estão aqui, e fazer sei lá, vou colocar arquivo normal com tab agora, com tabulação, ok. Vou abrir o arquivo agora com tabulação para ver como é que ele ficou. Tab 1, ó, viu? Já pulou. Então ele pega os arquivos, os espaços e trabalha em tabulação, tá? Então dessa forma eu consigo fazer o contrário, né? Tu pode definir ali no expand para que ele entenda o quanto é uma tabulação, o número de espaço, o número de caracteres, etc. Ok? Então, o cat imprime o arquivo, o tac, ele imprime o arquivo ao inverso. O expanding, ele expande as tabulações em espaços em branco. O unexpand faz o contrário, pega os espaços em branco e traduz em tabulação. Para que serve isso? Serve para você fazer tratamento de texto, de arquivos. Em algum momento você pode querer estar mudando a tabulação de um arquivo, né, que vem com tabulações gigantes, e você não pode fazer, o software tem limitação, o teu software não pode trabalhar com tab, eu tenho que trabalhar com espaço em branco, porque tu tem que fixar esses espaços em branco, etc. Ou seja, a necessidade desafim, ok? Vamos lá para o fmt, cd.com, cd fm, caramba,
CD FMT. O que é o FMT? Ele é formatação, formate. Então, cat texto. Tá? Note que esse texto aqui, ele tá uma palavra praticamente por linha. Então, ele tá meio bagunçado. O FMT, ele vai formatar essa saída padrão por um limite que você pré-determinar. FMT, então, sei lá, eu vou dar um cat nesse cara e vou alinhar ele em 80 caracteres. Olha só, ele ficou numa linha só. Se eu fizer aqui em 10 caracteres, 10 caracteres, nota que ele ficou ali, ó, pegou a primeira letra e a primeira palavra. Se eu ir aumentando para 20, por exemplo, ele vai cabendo mais informação. 40 e assim por 50. Você vai ver que ele vai formatando. Ou seja, se você tiver um arquivo que está lá uma palavra por linha, você pode usar o FMT para formatar ele da maneira que você achar melhor. Ok? Outro comando maluco é o join. CD join. O que o join faz? Ele mescla arquivos. Então, só que esses arquivos ele tem que ter um indicador, um índice. Deu um cat aqui, ó, no cidades, né? Criei um arquivinho de cidades aí para vocês. Vamos ver que eu criei aqui, ó, Joinville, Penha, Florianópolis, Porto Alegre, 1. Só que eu coloquei um indicador lá. Pode ver que Penha e Joinville, Florianópolis tem um indicador 1. Dei um cat lá no estados. Ó, aqui, ó, 1, 2 e 3. Santa Catarina é 1, Rio Grande do Sul é 2 e Paraná é 3. Então tem esse indicador. Se eu fizer join estados e cidades, olha só o que acontece. Ele vai colocar Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, Penha, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Paraná, Curitiba. Vou inverter aqui agora, cidades, estados. Olha só, Joinville está em Santa Catarina, Penha está em Santa Catarina, Florianópolis está em Santa Catarina. Porto Alegre está no Rio Grande do Sul e Curitiba está no Paraná. Ou seja, ele juntou os dois arquivos e ele usou um índice para agrupar eles, ok? Então, o join serve para juntar esses arquivos. Vamos ver agora o próximo, qual que é o OD. OD é um mistério, né? Se você usa o OD no seu dia a dia, se você conhece alguém que usa o OD, pede para ele gravar um vídeo, fazer um testemunho do uso diário do OD, para ver o que serve o OD. O OD, nas minhas pesquisas, né, eu entendi que o OD ele é para ver arquivos binários, os arquivos em outros formatos e extrair dele algumas informações não usuais, como conteúdo de variáveis, verificação de caracteres, de formatação, etc. Então o OD ele serve para ver de uma outra forma, /bin/vi, né? Para ver arquivos em formato octal, hexadecimal, etc. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando o formato octal. Acho que é o -d decimal. O -f é para mostrar float points, acho que é informações numéricas. Então, se eu quiser ver um binário em outros formatos, eu uso OD para mudar a visualização do formato. Então, o /tc /passwd. Passwd, olha só. Que você não está vendo no arquivo são os caracteres de controle. Os caracteres de controle não são exibidos. Por exemplo, final de linha, o espaço, linhas adicionais, limitadores, você não vê isso no arquivo normal. Por quê? São arquivos que são ocultos. Aliás, são informações que são ocultas e são de controle dos arquivos. Agora, para ver essas de outra forma, você usa o OD. O paste. O paste é para mostrar arquivos um do lado do outro. Comida e números. Pronto. Opa, não é cat, né, cavalo? É paste. Pronto, pegou o arquivo de comida e depois imprimiu o arquivo de números. Colocou um do lado do outro. Ok? PR. O que é o PR? O PR, pessoal, o PR é para listar, para paginar arquivos. Às vezes tem arquivos que são textos, são grandes pra caramba,
e você quer inserir um cabeçalho nele. Então você diz que assim, ó, PR o arquivo e diz quantas linhas você quer que aquele arquivo, ou qual tamanho em caracteres ou em linhas você quer que aquele arquivo. Então, se você digitar cat arquivo, ele apareceu o Brasil tem cura, mas tem se acabar com a corrupção. Tá vendo? Ele não tem. Opa! Ele não tem. Ó, tô subindo ele aqui, ó. E ele não tem paginação. Então, cat arquivo, pipe PR. Pipe more. Vou paginar. Ó, ele colocou esse cabeçalho aqui, ó, tá vendo? Então, a cada 60 linhas, mais ou menos, ele repete o cabeçalho, ó. Então, o que é o PR? É para formatar um arquivo em questão. Então, se tu tiver um arquivo meio bagunçado e querer delimitar ele para uma impressão, você pode usar o PR. Então, por exemplo, você sabe que aquela impressora, ela imprime X linhas, depois ela puxa para precisa de um cabeçalho para dar o salto para outra página. Então, tu usa o PR para fazer isso. Vamos em frente. Vamos falar do sorte. Cat, deixa eu ver se tem aqui sorte. Não tem. Tem aqui. Sorte. Cat números. Tá vendo esses arquivos aqui? Ó, 1, 2, 4, 5, 7, 2, blá blá blá. Cat números, certo? Agora eu vou usar o sorte aqui, ó. Note que ele fez a ordenação do arquivo, só que ele colocou 1, 0. Ele ordenou a primeira coluna só. Sorte menos N. E aí ele vai ordenar todos os arquivos, aliás, todos os números pelo seu valor numérico. Então, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 22 e 11. Então, sorte é para ordenar. Por exemplo, se você der um cat lá no /etc/pazwd, ele não vai ordenar, ele vai mostrar o arquivo na forma com que ele foi lido pelo cat. Se você digitar sorte, ele vai ordenar alfabeticamente, ó. Deixa eu mostrar aqui. Pipe more. Então lá, começou por A, Binera, BRT, blá blá blá, foi indo, e um dos últimos deve ser o root, ó. Cadê o root, ó? Tá aqui, ó. O root tá aqui, ó. Então, sorte para ordenar os arquivos. Que mais? A ONL. Vou dar um cat e vou dar um NL. Olha só, o meu PazWD tem 50 linhas. NL é number line. Então ele tem 50 linhas. Outro, WC, o word counts, WC, enter. Tem 50 palavras, tem 50 linhas, 107 palavras e 2.703 caracteres. Então, o WC menos L, linhas, WC menos palavras, 107 palavras. C é caracteres. Então, linhas, palavras e caracteres. Lines, words e caracteres. Ok? WC serve para contar. Tu quer contar quantas linhas, quantas palavras, quantos bytes tem o teu texto, usa o WC. Ok? NL é numérico. Line numbers. Less. Cat /etc /pazwd. Dá um enter. Opa. Pipe less. Aí você vai para cima, vai para baixo. Você pode usar aqui, ó. Porque quando você dá um cat nele, por exemplo, ele vai gerar um fluxo. Ele vai começar e vai terminar. Aí depois que começou e terminou, aí você tem que executar o comando de novo. E o less não, tu executou ele uma vez e tu pode navegar entre o arquivo para cima e para baixo, além de usar botar o root aqui, ó, usar o barra para fazer pesquisa, entre outras funções. Ok? Então, less, nome do arquivo. Less /etc /pazwd. Tá aqui, ó. Beleza? Outro arquivo, head. O que é head? Head é cabeça. C /pazwd. Então, head, o nome do arquivo, você vai ver a cabeça do arquivo. Como é que eu vejo o final do arquivo? Tail /etc /pazwd. Você vê o final do arquivo. Tail é cauda em inglês. Rabo, sei lá. Então, eu quero ver só as últimas 10 linhas. Tail -10 /etc /pazwd.
as últimas 10 linhas. Eu quero ver as primeiras 10 linhas. Head, quero ver a cabeça menos 10 linhas do barra ITC PASWD. Então, head, cabeça. Tail é o rabo. Eu não tenho rabo, né? Mas se tivesse, fosse um cachorro. Ok? Tail é o final. Tem um negócio muito legal que é o tail menos F barra ITC barra PASWD, por exemplo. Se tivesse mais uma entrada nesse arquivo, ele mostraria eternamente ali aquela entrada. Por exemplo, tail menos F, vou criar um touch bola aqui, certo? Tail menos F bola. Estou mostrando bola. Vou dar um Ctrl Shift T aqui. Caceta. Ctrl Shift N para abrir uma outra telinha. Estão vendo que naquela telinha ali eu estou vendo o tail menos F, certo? Então, deixa eu me transformar aqui no root. Shit, errei a senha. Então, vou colocar aqui, echo 1, 2, 3, maior, bola. Quando eu der o enter aqui, ele tem que aparecer ali embaixo, Vou repetir, tá vendo que ele vai estar aparecendo? Por quê? O menos F é de forever, ou seja, para sempre. Então, tem o menos F em um arquivo, ele vai te mostrar o final do arquivo para sempre. Então, para ver logs, esse é um comando muito legal. Tem o menos F e o nome do arquivo. Então, geralmente, quando tu vai ver log, então tem o menos F, /var, /log, sei lá, http, /error.log. Aí tu vai lá e executa a função e tu vai ver o erro aparecendo ali. Ok? Então, o tail menos F é muito utilizado. Eu acho que é um comando que eu vejo pelo menos umas 5 vezes por dia. Próximo comando é cut. Deixa eu dar um final aqui desse cara aqui. Vamos ver lá o cut. Olha só, cut /tc /PASWD. Note que o PASWD aqui, ele tem um monte de informações de usuário, certo? Então, note que entre as informações tem aqui 2 pontos. Esse 2 pontos é um caractere que delimita as informações. Então, cut menos D, delimitador. Qual é o meu delimitador? O delimitador é 2 pontos. Menos F, o que é o F? F é field. Eu quero o campo 1. De quem? /tc /PASWD. Enter. Veio só o campo 1 do PASWD. Eu quero o campo 2. 2 vai para CX, eu quero o campo 5. Veio o geckos, que é o nome o comentário do usuário. Eu quero o campo 6, é o shell. Campo 7, não, campo 7 é o shell. Agora eu quero o campo 1 e o campo 7. Veio o usuário e o shell dele. Agora eu só quero o root. Veio só o root e o shell dele. Beleza? Então o cut, ele tem essa funcionalidade. Ele corta o teu fluxo. Em colunas, né? Então tu precisa de um delimitador. Pode ser um ponto e vírgula. Pode ser um o telefone agora. Quem será? Alô? Então, entenderam o cut? O cut divide em colunas, né? Pelo delimitador. Depois eu pego o field e me separo para aquilo que eu quero. Split. Então, tá vendo o PASWD aqui, O PASWD, ele é um arquivo que tem uma cópia de todos os dados da minha máquina aqui. Eu vou dividir esse cara. Como dividir? Split é um comando que ele divide o arquivo em segmentos. Menos B, bytes, né? Eu quero que ele divida em segmentos de byte de 1000 bytes. PASWD. O arquivo de PASWD, que tem 2K.7, ele vai ser dividido em 1000 bytes. Então, ele vai gerar um arquivo de partes, e aí o underline, tá? É porque ele vai criar esses arquivos e ele precisa de um prefixo para criar esse arquivo. O que é esse prefixo? Esse prefixo é a ordem de ordenação. O primeiro é AB, o segundo é AC e assim sucessivamente. Então, os arquivos do PASWD estão aqui. Se vocês olharem a soma desses arquivos, batem com o PASWD. Como é que eu restauro esse arquivo agora?
cat partes asterisco maior restaurado 2. Vou criar um outro restaurado. Olha só, o restaurado 2 tem o mesmo valor do PASWD. Então note que PASWD e restaurado 2 tem o mesmo tamanho. Não necessariamente eles têm o mesmo conteúdo. Como é que a gente comprova isso? O MD5 sum. MD5 sum arquivo restaurado MD5 sum PASWD. Então o que eu fiz? Eu usei o MD5 para gerar uma assinatura com base no conteúdo. Então o conteúdo de PASWD gerou essa assinatura. O conteúdo do restaurado 2 gerou essa assinatura. Ou seja, a mesma assinatura. Se tem a mesma assinatura, ele tem o mesmo conteúdo. Logo, eu fiz o split do arquivo, dividi em N bytes e recuperei ele e tenho novamente o arquivo. Então, o split é uma técnica para você, às vezes, reduzir um arquivo que está muito grande e você precisa fazer com que ele caiba em alguma unidade, sei lá, menor. Eu já tive que utilizar o split para fazer com que ele coubesse em fitas de 2 GB. Então, eu tinha um arquivo de 10 GB, por exemplo, e eu tive que colocar ele em fitas de 2 GB. Então, o split ajuda pra caramba. cd/aula, cd unique, ó, cat nomes, ó, o nome tem um monte de repetição, pipe unique, ele pega aquela repetição e ele remove aquela repetição. Tem outro que eu ainda não falei, que é o sed. O que é o sed? É Stream Editor. Sed. Então eu gero um fluxo arquivo.txt, certo? E dentro desse fluxo eu posso pegar o sed, que é Stream Editor, e gerar uma sintaxe de, sei lá, substituição. Vou pegar tudo que for sol e vou substituir por lua. Aqui, ó. Tá? Vou fechar. Ó, mudou tudo para lua. Ele pegou no fluxo e fez a substituição. Aí eu posso deletar também, sei lá, tudo que começar com sol, eu vou deletar. Deixa eu ver se é assim. Ó, deletei todas as linhas que tinha sol, né? Se vocês forem ver aqui, ó, ele imprime um monte de sol, tá vendo? Aí vou repetir agora, só que eu vou deletar, -d. Deletei todas as linhas que tem sol, tá? O sed, cara, olha, ele merece um filme. Essa é a nossa aula de hoje, né, o 103.2, estamos estudando linha de comando. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula aí. Se você gostou aí, ó, dê um curtir aí. Se você quer se inscrever e continuar vendo os vídeos, dê um se inscrever aí. E muito sucesso para vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau. Valeu, pessoal.